Fala-se muito a expressão conservador, progressista, aliás, nos últimos tempos isso está em toda parte, né? Conservador para cá, conservador para lá, Bolsonaro é conservador, conservadorismo moral. Eu acho que vale a pena, do ponto de vista filosófico e histórico, situar uma questão aqui. Se você vai para as fontes, a palavra conservateur na França, e eu estou citando aqui uma fonte que é um historiador e filósofo do pensamento conservador americano chamado Russell Kirk. A palavra conservateur na França, ela surge, é onde ela surge. Edmund Burke, que é o pai do pensamento conservador britânico, mesmo o David Hume, né, que está ali também pelo século XVIII, mas que morre antes, né, morre em 1774, Burke está vivo no final do século XVIII. A expressão conservateur surge na França para se referir àqueles que defendiam o antigo regime e que, portanto, defendiam as instituições do antigo regime e que eram contra os jacobinos e depois contra Napoleão e coisa e tal, que já é uma mediação Napoleão, né? A expressão aparece então por volta de 1810 e ela significa, antes de tudo, uma ideia de conservação do antigo regime. Quando você vai para o pensamento britânico, que é considerado o seio do pensamento conservador, então veja bem, o que eu estou falando para você aqui é do ponto de vista filosófico, acadêmico, histórico-filosófico. O modo como essa expressão vai ser usada posteriormente, o modo como, por exemplo, no catolicismo, você vai encontrar parcerias entre, na Guerra Civil Espanhola, nazistas e Igreja Católica, contra grupos republicanos e anarquistas. O que eu acho que é importante, se você quer entender questões como o pensamento conservador, é você tem que largar fórmulas rígidas e querer encaixar numa caixinha. Eu vou te dizer uma coisa, o pensamento conservador, uma das raízes dele é o puro ceticismo. Puro ceticismo. Sabe como? Se eu não acredito na capacidade humana de ter certeza do que ela sabe, portanto eu entendo que talvez seja bom preservar certas instituições e hábitos. Isso não significa que você não mude coisas, significa que você não muda no atacado, muda no varejo, né? Como é comum se falar. Você muda para resolver certas crises pontuais, mas você não faz, por exemplo, um projeto de sociedade a partir de 3 ou 4 ideias de um cara que escreveu um livro no seu gabinete, daí a famosa expressão Closet Theories, teorias de gabinete, no pensamento conservador do Burke, e é cético, como David Hume, que é o ancestral do pensamento conservador, porque ele entende que a gente deve respeitar certos hábitos, porque a gente pode não saber porque os tem, mas eles foram estabelecidos ao longo de milênios e milênios, portanto, vá com calma, porque senão você pode atropelar as coisas. Então isso não significa que você tem que ficar agarrado e dizer assim, mulher tem que voltar para o fogão. Isso é bobagem, certo? Agora você deve levar em conta quando se fala a mão que balança o berço é a mão que manda no mundo. Por quê? Porque isso fala do contato que a mulher tem com a criança, do modo como ela educa. Eu sei que tem homens por aí hoje que educam filhos. Eu, inclusive, sei que tem homens por aí que se acham o máximo porque vão no parque com os filhos. Mas eu acho isso muito legal, né? Acho muito legal para criança e tal. Mas eu continuo achando que é melhor que as mulheres se ocupem mais dos filhos, porque, afinal de contas, as mulheres sabem fazer isso desde a pré-história. Então, tem uns caras aí que ficam querendo disputar com a mulher a educação dos filhos e que eles podem dar de mamar melhor do que as mulheres. Eu acho que o mundo contemporâneo é bem zoado nesse sentido. Então, o pensamento conservador, ele está associado a respeito a hábitos, a um ceticismo epistemológico, estou sendo redundante, para dizer que vai com calma com as teorias, você pode embaralhar tudo achando que você entendeu como o ser humano funciona. Então, na verdade, eu diria que talvez uma das coisas mais sofisticadas em política é a tradição conservadora que nasceu com Edmund Burke e David Hume. Tá? Precisa de muito repertório, precisa segurar a ansiedade, precisa não querer ser um reformador abstrato da realidade e se afastar da tentativa de pegar a palavra e sair aplicando a tudo.